Boa noite. A nossa conversa de hoje é sobre a lei de liberdade. Nós estamos estudando essas leis, a terceira parte do Livro dos Espíritos, e a nossa incumbência é do 10º capítulo das leis morais para falar da lei de liberdade. Essa lei que é responsável por tantos sonhos, por tantas lutas, A liberdade sempre foi alvo de muito anseio de conquista. E infelizmente nós sabemos que muitos seres humanos que trilharam a estrada da evolução nas últimas encarnações aqui no nosso planeta não tiveram acesso a essa liberdade. Muitos passaram a vida num carreiro de provas, de expiações, sem que sequer soubesse um dia o que viesse a ser liberdade. Mesmo assim, jamais deixaram de sonhar com ela, jamais deixaram de lutar por ela. E nós estamos vivenciando um momento grandioso na nossa evolução espiritual, onde nós já nos intelectualizamos, nós já aprendemos muito, mas ainda estamos vivenciando dificuldades no uso dessa liberdade. Haja visto que nós vemos hoje no mundo, os grandes líderes das grandes nações se colocando acima das pessoas, se achando no direito de destruir, porque tem poder de forças, poder de mando, utilizando muito mal a liberdade, sem se darem conta do alto preço que será cobrado por estarem utilizando dessa forma. E aí é bom a gente, graças a Deus, com a vinda do Consolador, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos para nos esclarecer, para nos ensinar como devemos nos situar na vida, é bom o estudo dessas leis, para que a gente possa educar as nossas almas. São informações preciosíssimas que se encontram na lei divina. Nessa divisão, nós estamos aqui estudando a lei de liberdade, mas esse estudo vai nos auxiliar a ter atitudes melhores nas nossas vidas, porque nós já teremos conhecimento das implicações da lei, utilizando o mal dessa liberdade. Então, nós vamos estudar hoje a terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que diz respeito à liberdade natural, à escravidão, à liberdade de pensar, à liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a fatalidade, o conhecimento do futuro e um resumo teórico do móvel das ações do homem. São 47 questões, essa lei de liberdade, da questão 825 a 872. É claro que nós não vamos aqui fazer um estudo de todas essas questões. Daí a gente sugerir que cada um que tem interesse buscar, dar uma olhada no Livro dos Espíritos, na terceira parte, estudar essas leis e a lei de liberdade para poder compreender melhor o que é realmente essa liberdade. Existe muita confusão ainda sobre o que vem a ser liberdade. Alguns confundem com libertinagem. Acham que ser livre é fazer tudo o que puder, tudo o que quiser. E a libertinagem é justamente o uso da liberdade sem responsabilidade, sem o bom senso, aonde a criatura se vê no direito, muitas vezes, de agredir o outro, porque ele é livre, ele pode fazer o que ele bem quiser. E aí a responsabilidade aonde está? Emmanuel nos diz que liberdade pressupõe responsabilidade e que só seremos realmente livres se formos responsáveis. Então, se eu for responsável pelas minhas atitudes, eu sou uma pessoa livre realmente, porque eu tenho consciência dos meus atos, eu tenho consciência das implicações dos meus atos, da minha resposta diante da lei, do que eu vou receber diante da lei, de acordo com as minhas atitudes. Então, eu vou ser responsável porque eu sou livre.
Porque o homem livre realmente é aquele que sabe o que faz. A gente não pode dizer que uma criança que não sabe o que é que está fazendo seja alguém responsável. De maneira nenhuma. Então nós poderemos ser responsáveis se formos livres. Aí ele faz um trocadilho. Só realmente seremos livres se formos responsáveis. E só poderemos ser responsáveis se formos livres. Então a liberdade, ela está atrelada à responsabilidade. Não dá para a gente ser livre sem responsabilidade. O dicionário diz que liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. Aí está a confusão da libertinagem. Bom, se eu posso fazer segundo o meu livre-arbítrio, de acordo com a minha vontade, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí, complementando, nós temos, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, posso agir segundo o meu livre-arbítrio, de acordo com a minha vontade, desde que eu não prejudique outra pessoa. Uma mulher que engravida e que diz que é livre, que tem liberdade sobre o seu corpo, que pode decidir sobre a vida de um outro ser que ela gerou, ela não sabe o que é responsabilidade, muito menos o que seja liberdade. Porque ela está infringindo a lei quando diz, desde que não prejudique outra pessoa. Então a lei, ela precisa ser bem entendida para que ela possa ser bem vivenciada por nós, para que a gente não tenha que responder severamente diante dela. E essa sensação de estar livre e não depender de ninguém seria muito bom, mas nós não temos esse direito ainda. Eu lembro que eu vi certa vez no Facebook uma jovem dizendo assim: não vejo a hora de completar meus 18 anos para ter meu dinheiro, meu carro e poder ser livre para fazer o que eu quiser. E aí eu fiquei pensando, e depois dos 18 anos a gente arranja dinheiro, carro e consegue assim fazer o que bem entende da vida? Qual é a mágica? Será que a liberdade é isso? Depois dos 18 anos o meu pai vai ter que me dar isso, porque ele não construiu nada até então. Então isso é a libertinagem. É a ideia de que eu vou ser livre e não depender de ninguém. Nós vamos ver que é impossível a gente não depender de ninguém. E aí, nós usamos muito uma frase bem interessante, dizendo assim: livre como um pássaro. Por que coisa linda, né? Um pássaro voando lá no céu. Eu estava vendo aqui um dia desses um vídeo do Mário Sérgio Cortella, um filósofo, onde ele fala sobre essa questão. Ele diz assim: quem foi que disse que pássaro é livre? Quem foi que disse que o pássaro é livre? Ele não tem liberdade de dizer eu não vou voar, não. Ele tem que voar. Livres somos nós, que dizemos assim: eu vou andar, eu vou correr, eu vou pular, eu vou voar, eu vou andar sobre as águas, através dos inúmeros esportes, né? Livres somos nós que podemos planejar uma viagem. Vou planejar minha viagem no final do ano, vou visitar tal parte assim. O pássaro não tem nada disso. Então por aí a gente já vê o quanto a gente tem um entendimento equivocado do que seja liberdade, quando a gente diz livre como um pássaro. Imagine se a gente tivesse que viver livre como um pássaro, voando sobre os céus, se a gente não ia sonhar com a liberdade de um dia poder botar os pés no chão e ir andando para algum lugar e fazer aquilo que a gente gostaria. Porque eu acredito que o pássaro vê muita coisa lá de cima, mas se bem que ele não é como nós, seres humanos, que pensa, que deseja, que planeja. Então nós somos portadores de liberdade, porque podemos escolher o que fazer, desde que não prejudiquemos outra pessoa. Então tudo, Jesus sabiamente dizia: faz ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Esse é o uso da liberdade. Esse é o homem livre, que faz, que tem suas atitudes sem nenhum comprometimento futuro. Porque tudo que ele vai fazer de bem, de bom. Jesus, quando esteve aqui na terra, é o nosso modelo maior, ele realizou feitos grandiosos.
E não existe registro de que ele tenha tido, em nenhum momento da sua vida, nenhuma atitude da qual ele tivesse que se envergonhar ou responder diante da lei. Eu estava lendo uma das obras do livro Análise da Inteligência de Cristo, e o autor, Augusto Cury, ele é um psiquiatra estudando a personalidade do Cristo, ele diz o seguinte, que sempre tinha se intrigado com o fato de Jesus ter se traído com um beijo, de Judas ter traído Jesus com um beijo. Mas ele tinha chegado a uma conclusão, eu achei bem interessante, que geralmente as traições, elas trazem um cunho de violência, de agressão. Por quê? Porque nós temos diante da lei débitos nesse quesito. Então eu vou sofrer uma traição, eu vou sofrer uma emboscada, eu vou desencarnar por essa ou por aquela forma, porque eu tenho um débito na lei, eu fiz isso com alguém, mas Jesus não tinha débito com a lei. Então a única forma que o Judas achou de trair Jesus foi dando um beijo, porque era só o que o Cristo tinha realizado, distribuído, era amor. Então um ser verdadeiramente livre, que é o que a lei aguarda de nós, que a gente consiga entender os seus preceitos, para um dia a gente chegar a essa liberdade. Então no livro dos Espíritos, falando sobre liberdade, os Espíritos nos dizem que o homem não pode gozar de absoluta liberdade, porque todos precisam uns dos outros. Sabiamente, Deus nos criou dessa forma. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém nessa terra pode dizer assim, não preciso de ninguém. Ele pode ser milionário e dizer que não precisa de ninguém. Mas quando ele acorda de manhã e vai ao banheiro, e abre a torneira para lavar o rosto, e pega um sabonete, e pega um creme dental, ele está fazendo uso do trabalho dos outros. Se ele vai à mesa comer um pão, por simples que seja o café, o pão, a manteiga e tudo, nós estamos tendo aquela alimentação porque alguém trabalhou, produziu e ali está. Como é que a gente pode dizer que não precisa do outro? Então, é orgulho nosso quando nós dizemos isso, não preciso de ninguém. Na verdade, nós estamos nos colocando acima da condição humana, que na verdade não é a nossa condição. E os Espíritos continuam dizendo que só poderia gozar de absoluta liberdade como um eremita no deserto. Para a gente ter absoluta liberdade, a gente tem que ir para um lugar onde só tem a gente. Aí eu posso dar pelada, eu posso gritar a noite toda, eu posso fazer a algazarra que eu fizer, eu posso fazer o que eu fizer, que não tem ninguém ali. Com certeza a minha vida também não vai ser lá essas coisas, né? Eu vou estar desprovido de muita coisa, até mesmo de crescimento pessoal, porque eu não tenho um semelhante com o qual eu possa estar trocando ideias, sentimentos, emoções. Mas desde o momento em que estejam dois homens juntos, acabou a liberdade. A partir desse momento, eu já tenho que ter cuidado com o espaço que eu ocupo, se eu não estou infligindo o espaço do outro. Se eu tenho uma cama de casal de 2 metros por 2,20 e durmo sozinho, eu posso rolar nela, dormir de ponta cabeça, fazer o que eu quiser. A partir do momento que eu boto uma criança, um bebê ali junto, já não posso fazer isso. Aí eu já tenho que tomar cuidado para não agredir, para não machucar aquela criatura. Então veja como é a lei divina, como o nosso Pai é. Ele nos quer unidos, os seus filhos, ele não quer filhos separados. Então ao longo das existências nós vamos estar sempre cercados de pessoas, graças a Deus. E quem quiser saber o que é solidão, fique sem a presença do ser humano próximo. E aí vai saber o que é solidão. Vai saber o que é desejar muito que algum barco passe, retire dali e leve para a civilização. Porque é insuportável a convivência sozinho. Emmanuel, na mensagem Liberdade, no livro Via de Luz, ele diz que o homem gozará sempre da liberdade condicional.
Quer dizer, o homem vai estar sempre sujeito ou dependente de uma condição. E dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhantes faculdades nas relações comuns. Nós vamos sempre estar nessa liberdade condicional. No convívio familiar social é impossível ser totalmente livre. Quando a gente é solteiro, aí vamos pensar nas proporções, nem sempre é assim, mas a gente dorme até mais tarde, né? A gente acorda quando quer, a gente organiza a vida da gente, a gente vai para uma festa, a gente pode passar a noite fora, a gente pode fazer algumas coisas. Eu sou livre, eu não tenho, alguém ainda diz assim, eu não tenho pinto para dar de comer, eu posso fazer o que eu quiser. A partir do momento em que organiza uma família, já existe aí um compromisso, uma responsabilidade, que já não vai nos permitir fazer o que bem quiser, a não ser que queira ter problemas, porque aí nós vamos infligir o direito do outro, e quando chega filho, aí é que a coisa fica não complicada, mas fica assim bem florescida, né? Porque aí é que a gente não pode mesmo estar saindo à noite, a não ser que a gente tenha alguém muito responsável, que cuide dos filhos da gente, porque nós temos a responsabilidade diante daqueles seres. E esses seres crescem, a responsabilidade continua, eles casam, a gente assume a responsabilidade pelos netos, pela vida. Então nós vamos estar sempre condicionados a esse zelo, a esse cuidado. Se é no nosso trabalho, nós podemos ser o dono da casa, do trabalho, mas nós temos responsabilidade com o cliente, nós temos responsabilidade com os nossos funcionários, com os nossos auxiliares, nós temos responsabilidade com as leis, nós somos responsáveis por tudo. Então nós não temos essa liberdade no ponto de vista de que eu posso fazer o que eu bem quiser, na hora que eu bem quiser, do jeito que eu quiser. Não temos essa liberdade, é um engano achar que isso seja liberdade. Continuando nessa mensagem, Emmanuel diz: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, em variados setores da evolução humana, para o exercício da tirania. O que a gente está vendo hoje, minha gente? Que coisa mais triste aquela situação na Síria. O que aquelas criaturas fizeram nessa encarnação? Porque a gente sabe que Deus não é injusto. E a gente sabe que quem nasce naquela região tem compromissos a resgatar pelas situações que estão vivendo. E a gente brasileiro, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus ter nascido aqui nesse país, que a gente às vezes até reclama. Porque nós temos compromisso com o Brasil, aquelas pessoas têm compromisso com aquela região. Estão sofrendo não por acaso, não é para endurecer o nosso coração não, é para despertar a nossa solidariedade. Mas a gente precisa entender que no comando ali estão tiranos. Pessoas que se colocam acima, o poder acima de tudo. E essa situação não é só nas guerras não. A gente vê hoje, acabou a escravidão, acabou, mas tem muito trabalho escravo. Tem muitas pessoas hoje sujeitas, como um dia estava mostrando uma reportagem aí, uma fábrica, onde as pessoas não tinham segundos para ir no banheiro, porque não podia nem levantar para ir no banheiro. Grifes caríssimas, e aquelas pessoas ganhando miseravelmente um trabalho escravo. Eu assisti, há uns dias atrás, um filme bem interessante, 12 anos de escravidão. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Eu li o livro e vi o filme, porque é o relato de uma história real. De um negro livre, que foi colocado 12 anos numa situação de escravidão. Ele era músico, foi contratado para fazer uma turnê com uns senhores que garantiram que ia pagar muito. E uma noite ele acordou prisioneiro. Vocês imaginam o que é isso? A gente ter liberdade para fazer da nossa vida o que bem quiser, andar por aí, construir nossa vida e tudo mais, e acordar um dia numa situação distante de casa, nas mãos de criaturas que não queriam saber da nossa liberdade, porque estavam ganhando dinheiro com a nossa vida, e que a partir daquele momento ele só viajaria de porto em porto
até chegar numa região onde ele não tivesse nenhum acesso. E aí dele se dissesse que era livre, que ele apanhava para até assumir que não era livre, que era escravo. Então esse homem passou 12 anos sofrendo as piores auguras que um ser humano possa sofrer num trabalho escravo, até que teve alguém que se condoeu da situação dele, que ele pôde confiar, e através desse alguém que foi embora e voltou com a condição de retirá-lo dali. É bem interessante. E isso a gente pensa, meu Deus, como pode existir isso? Existe. O homem, como diz os espíritos, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgam com o direito de vender essas raças como bestas de carga, quando, em verdade, os seres em desigualdade de aptidão são colocados sob a dependência das raças mais inteligentes, para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Então veja bem, por que existe alguns com mais saber, com mais poder, com mais conhecimento e outros não? Para ajudar aqueles que estão em dificuldades. Mas o homem, o que ele faz? Ele vai se utilizar daquela mão de obra como se fosse uma mão de obra escrava, porque ele acha que é inferior. Ele acha que não merece ter a vida que ele tem. E aí os espíritos perguntam quanto à liberdade de pensar. Aqui a gente falou de liberdade de ir e de pensar. Nós somos livres para pensar o que a gente quiser. E os espíritos nos dizem que somente nesse quesito é que nós gozamos de absoluta liberdade. Que aonde quer que eu esteja, eu posso estar presidiário, numa cela, sozinho, sem poder me locomover, sem poder ir a lugar nenhum. Mas eu posso pensar na minha casa, eu posso pensar nos lugares por onde andei, eu posso fazer projetos, eu posso fazer tudo o que eu quiser através do meu pensamento, porque isso ninguém pode prender. É mesmo que dizer assim, a Dora está falando aqui, mas tem alguém aqui que não, o pensamento não está aqui. Fisicamente está, mas o pensamento está lá numa situação que está vivendo, um problema, sei lá o quê. Termina a palestra e diz, e aí, você gostava? Eu não ouvi nada, eu estava tão distante. Porque ninguém pode pôr peia no pensamento de ninguém. A pessoa pode pensar o que ela bem quiser. Mas agora eu vou dar um nó. Os espíritos nos dizem que nós podemos ser pegos pelo pensamento. Podemos ser pegos pelo pensamento. Que nós podemos sofrer limitações no nosso pensamento. Isso, quando nós colocamos os nossos pensamentos, nós delegamos os nossos pensamentos a outras criaturas, através da obsessão. Quando eu, através das minhas imperfeições morais, sintonizo com entidades no nível do meu pensamento, ou pior, permito que elas se aproximem, permito que elas me sugiram algumas ideias, daqui a pouco eu estou prisioneiro dessa criatura, e daqui a pouco eu não tenho comando sobre o meu pensamento, e a partir daí as minhas atitudes podem exceder o absurdo, até o ponto em que eu me vejo totalmente complicado, e aí eles me abandonam. Então, Joana de Ângeles nos diz que é uma prisão interior, é uma cela pessoal, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios e cristalizadas no erro. Tudo isso porque o homem não sabe ainda utilizar o pensamento. Então, muitas vezes a gente acha que tem um vício só porque gosta, e não se dá conta de que aquele vício inicialmente foi porque eu quis, agora eu já não consigo deixar porque se juntaram a mim outras consciências viciosas, e agora não é só eu, sou eu e eles, eu sou responsável por mim e por eles, e aí eu tenho dificuldade de me libertar. Então essa cela aqui é uma escravização que nós não temos como ter liberdade sobre o nosso pensamento.
E aí o Espírito Kardec pergunta: o que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência é a liberdade que os indivíduos têm de manter e defender sua posição sobre um fato, um ponto de vista ou uma ideia, independente das visões dos outros. Todos nós temos a liberdade de pensar, de ter um posicionamento sobre alguma coisa, de escolher uma religião, de escolher uma profissão. Isso é liberdade de consciência. Eu penso, eu tenho as minhas, vamos dizer assim, os meus registros, eu trago no meu espírito as minhas aquisições. Isso me desperta, isso me faz pensar no que eu gostaria de ser, qual a religião que eu quero professar, e isso é sagrado. Mas a gente sabe que, por um tempo, esse direito também sofreu grandes embaraços. Eu estou lendo uma obra bem interessante, Dramas da Obsessão, que é interessante, quem gosta de ler livros interessantes, leia, da Evandro Pereira, que trata da situação de um judeu que há 400 anos atrás vivia muito bem com seus filhos, um judeu rico, banqueiro, industrial, boa condição financeira, e foi na época que se estabeleceu o Santo Ofício, a Inquisição. Como ele era judeu, esses do Santo Ofício trabalharam para que ele abdicasse da crença judeia. E ou eles aceitavam ser católicos, ou eles seriam presos, e eles sabiam as amarguras que iam sofrer, as agruras que iam sofrer. Então eles tiveram que abdicar da crença deles, se batizar como sendo católicos, os nomes dos filhos deles foram trocados, e eles tiveram que fingir por muito tempo que realmente tinham abraçado aquela nova lei. Então, na surdina, como se diz, eles professavam a crença deles, entre eles e tudo, até que foram traídos, até que foram destruídos, porque a Inquisição que visava na realidade eram os bens deles. Então essas pessoas foram mortas assim, naqueles terrores que a gente for ler sobre a Inquisição, a gente vai ver. E esses espíritos, durante 400 anos, ficaram obsidiando essas criaturas que cometeram esse tipo de grosseria com eles. Quer dizer, a liberdade da pessoa de escolher uma religião, de professar uma crença. E a gente sabe que ainda hoje existe, não existem esses tribunais, mas às vezes até dentro da própria família. A gente condena o outro porque tem uma outra religião, a gente não consegue viver em harmonia com o outro porque, mas eu sou espírita, isso é coisa do demônio, mas você é de tal religião, essa religião é isso e aquilo. Não respeitamos a liberdade do outro de escolher. E essa é a nossa liberdade de consciência. Nós não podemos reprimir de maneira nenhuma. Ninguém tem direito de impor embaraços à liberdade de consciência, nos dizem os espíritos. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de realizar. Porque sem o livre-arbítrio o homem seria máquina. Então, se eu penso, naturalmente eu tenho liberdade de agir. Eu penso numa coisa, eu me envolvo com uma ideia, eu vou atrás, eu busco, eu luto, eu construo, eu consigo. É o meu diferencial. É a aquisição do meu espírito. Eu tenho liberdade através do meu pensamento. Mas nós não estamos aqui predestinados a viver uma vida onde tudo o que acontece já estava resolvido por Deus. Tem muita gente que coloca o determinismo da vida como sendo supremo. Isso aconteceu porque Deus quis. Isso aconteceu porque Deus quis. Na realidade, está acontecendo porque a criatura não quis fazer nada para mudar. Não quis fazer nada para melhorar. Não quis fazer nada para transformar. E é mais fácil acusar Deus. E aí os espíritos nos dizem que só existe um determinismo, que é o da nossa morte. Todos nós vamos morrer um dia. Isso é determinismo. Ninguém vai poder fugir disso aí. Agora,
Da gente vir para cá com a programação, chegar aqui e querer mudar, nós temos o livre-arbítrio. Da gente poder fazer melhor, temos o livre-arbítrio. Poder fazer pior, temos o livre-arbítrio. Só que nós vamos responder, como Jesus disse, ceitil por ceitil, pelas nossas atitudes. No Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, nós temos no parágrafo 3º a seguinte informação: a responsabilidade nossa diante das nossas atitudes é proporcional ao desenvolvimento intelectual do nosso espírito. É lógico que uma criatura ignorante, uma criatura que não teve, vamos dizer, um acompanhamento desde a infância, que não teve condições de um estudo, ela é uma pessoa ignorante. Se ela cometeu um ato, a sociedade hoje pune muito mais do que os intelectualizados, né? Mas a lei divina, ela é ao contrário. Você que sabe mais, você que teve mais oportunidade, é que vai responder mais severamente pelas suas atitudes. Porque essa criatura ignorante, ela errou por ignorância. Então ela tem que ser compreendida, ela tem que ser auxiliada. E a lei vai auxiliar para que ela consiga evoluir o suficiente para compreender os erros que cometeu e a partir daí realizar o aprendizado necessário. E diz também no parágrafo 21 que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então nós não vamos responder diante da lei pelos erros de ninguém. O pai não responde pelo do filho, o filho não responde pelo do pai. Aqui na nossa terra os homens cobram as coisas na pessoa do outro, mas a justiça divina não, de maneira nenhuma, a não ser que a gente tenha dado origem. Aí a mensagem do Emmanuel, Livres mais Responsáveis, eu achei bem interessante quando ele diz o seguinte: o homem é livre para reter quaisquer posse que as legislações terrestres lhe facultem. Nós somos livres para trabalhar, para realizar, para conquistar. Não existe nenhum mal, nenhum erro na riqueza bem produzida, bem conseguida. O homem é livre para efetuar as transações que ele apraza. Aqui, fica em aberto. O homem é livre para fazer as transações que ele apraza. As transações boas e as transações ruins. Ele pode fazer. O homem é livre para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quiser e conquistar a posição de sábio. Também temos essa liberdade. O homem é livre para abarcar as tarefas a que se afeiçoe. E é livre para dar as suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira. Controle, equilíbrio, responsabilidade ou desequilíbrio e responsabilidade. Ele é livre, porque ele tem um livre-arbítrio. Agora, livre, mas responsável. Responde ceitil por tudo. O homem é intrinsecamente livre em seus atos e pensamentos, mas responde por tudo o que faz e pensa. Aqui a lei só pune o que a gente faz. Ela não pune o que a gente pensa. Ela não sabe o que a gente pensa, mas a lei divina sabe. Então, o meu pensamento, eu posso responder pelo meu pensamento. Se eu penso em destruir o Luiz de alguma forma, e faltou meios para isso, eu realizei. Diante de Deus, esse pensamento já me colocou em responsabilidade. Eu só não fiz porque eu não tive oportunidade. Agora, eu pensei, e ao mesmo tempo eu critiquei esse pensamento. Não, isso não é cristão, isso não é correto, eu não vou fazer isso. Isso aí eu cresci, superei um pensamento negativo e me coloquei com alguém que já aprendeu alguma coisa. As leis humanas são frequentemente burladas e enganadas. Contudo, nos estatutos divinos não é qualquer falha. Aqui na terra, morre alguém, ninguém nunca descobre o crime. Roubos, situações agravantes, mentiras, tudo isso às vezes passa que ninguém consegue. Diante da lei divina, tudo está registrado. Porque o registro primeiro foi feito em nós que realizamos o ato.
Então, se está em nós, se está na nossa consciência, como os Espíritos nos dizem, que a lei divina está na nossa consciência, então nós não vamos poder escapar de nós mesmos. Porque vai ser a nossa consciência que, num determinado momento, vai nos dizer que foi errada aquela atitude. Não é ninguém que vai apontar, as pessoas nem sabiam. Eu acho muito interessante quando eu vou dizer assim: fulano morreu de uma bala perdida. Bala com o endereço certo, né? Deus não é injusto. A gente não sabe o passado daquela criatura. Muitas vezes, naquela situação, está ali uma personalidade que cometeu um crime dessa natureza que ninguém nunca descobriu quem foi. Passa por uma situação semelhante, bala perdida, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem lançou. Apenas a justiça divina, para reajustar o cidadão, colocou na hora, no lugar exato. Então, cada qual é livre para pensar, falar e agir. Mas essa liberdade sempre deve respeitar os direitos do próximo. Nós somos livres, nós sabemos usar a nossa liberdade. Nós estamos respeitando os direitos do próximo. A gente tem que ficar atento sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que está. Não, eu não tenho preconceito, eu não tenho nada disso. Mas, às vezes, nas mínimas coisas, a gente está exigindo do outro uma postura que o outro não pode dar, né? Cobrando determinadas coisas que o outro não pode fazer. E isso é forçar a liberdade daquele espírito que precisa crescer. Uma pessoa certa vez me disse assim: engraçado, você é espírita e nem todas as suas filhas são. Eu digo, sim, e aí? O que eu posso fazer? Eu não posso obrigar a ser, de maneira nenhuma. Porque a gente tem que entender o seguinte, que elas são, acima de tudo, espíritos. Vem de uma programação que não é a minha, é diferente de cada um. Existem espíritos que estão no estágio ainda do catolicismo. Espíritos que vão vivenciar o estado do protestantismo. Espíritos que estão na condição de espíritas. O que a gente tem que fazer é aprender a conviver em harmonia com essas pessoas e respeitar. Não exigir que elas sejam tal qual eu sou. E eu sou modelo? Será que essas pessoas veem em mim um modelo? Ou elas não querem nem chegar perto dessa criatura que quer ser modelo? Porque geralmente quando a gente quer impor, a gente já está dizendo na realidade quem somos. Dificilmente alguém vai querer nos copiar ou ser igual. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso e que o que muito depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Então, temos liberdade de avançar, de correr. Só precisa que a gente faça o que seja necessário. Ainda no livro Consolador, Emmanuel diz o seguinte: em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde fala as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício. O homem educado, o homem que já estuda, que já tem conhecimento da lei, ele não pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Porque ele já tem condições de perceber a vontade de Deus em seu benefício. Ele já tem as intuições, a consciência alertando, ele já sabe se deve fazer, se não deve. Quando ele diz assim: eu sinto muito, eu sei que isso é certo, mas eu não estou em condição de fazer, eu vou fazer isso. Escolha dele. Mas Deus falou primeiro na sua consciência. Porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma ou outra liberdade. E cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Então a minha liberdade terminando começa a sua. E vice-versa. Aí a gente fica pensando: meu Deus, eu sou mãe de 4 criaturas que eu tenho a responsabilidade de educar, de conduzir para a vida. Quer dizer que eu não devo interferir na vida dessas criaturas? Elas devem ser livres para fazer o que bem entenderem? Aí nós estamos entendendo tudo errado. Tudo errado. Não é, aí é omissão. Aí é a gente perceber aonde pode ajudar e não ajudar. O que a gente precisa entender é o nível de consciência dessas criaturas para saber onde precisa trabalhar mais.
Qual é o espírito que precisa de mais dedicação? Qual é o espírito que precisa de mais orientação, de mais acompanhamento? Não é dizer, mas eu não posso fazer nada, porque ele é um espírito eterno, ele já... Não, nós estamos sendo omissos. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Como obteremos a verdade? Essa pergunta, Pilatos fez a Jesus, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Por quê? Pilatos não tinha elemento de compreensão e de entendimento para essas questões. Hoje nós temos. O Consolador já está entre nós. Já veio nos esclarecer, como disse Jesus. Veio nos lembrar do que ele disse que a gente esqueceu. E veio nos trazer ensinamentos que vão nos fazer entender melhor as suas palavras. Então nós já temos essas verdades. Nós já podemos nos libertar, ou começar a nossa libertação. Livres, como o B. Emmanuel disse, nós nunca vamos ser. A nossa liberdade vai ser sempre condicionada. Porque mesmo os espíritos superiores, eles não são livres. Um espírito superior, quando ele vem numa atmosfera da terra dessas, como Jesus veio, para trazer o seu evangelho de amor, ele não chegou impondo nada. Nada. Não chegou exigindo nada. Reconhecia a inferioridade, a necessidade, auxiliou a todos. Livre. Não a liberdade de chegar, eu sou Jesus, filho de Deus, e agora vamos mudar tudo isso aqui. De maneira nenhuma. Então, nós não vamos ser nunca livres nesse sentido. Nós nunca vamos poder exigir do outro que o mundo se transforme de uma hora para outra, que você tem que mudar, que você tem que avançar, que você tem que... Não. Nós vamos exemplificar. Vamos caminhar lado a lado. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ser exemplo, como Jesus foi. Talvez aí a gente tenha uma chance. E aí Kardec diz em Obras Póstumas: não é ainda o reino da liberdade e da igualdade sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo estão sempre ali, levando ao fracasso os esforços dos homens de bem. Então nós ainda não temos essa condição de liberdade plena por conta do egoísmo e do orgulho. O que é que os nossos líderes têm muito? Orgulho de poder, egoísmo das suas nações sobre as outras. O que é que nós temos em nós também? Então Kardec diz: hoje, liberdade limitada pela nossa ignorância. Então, como nós não somos ainda plenos, a nossa liberdade é limitada. Amanhã, liberdade máxima com o conhecimento completo da verdade. Um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos. Um dia nós teremos olhos de ver. E aí sim, seremos livres. Porque não vai passar na nossa mente nenhum pensamento, nenhuma fala, nada que possa desagradar ou destruir o outro. E aí nós podemos transitar livremente, sem receio de nos comprometer, de deixar um rastro, de que a lei vai nos alcançar lá na frente por algo de errado que eu fiz no passado, quando eu pensava que era livre. Vivendo os homens como irmãos, com os direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproco, praticarão entre si a justiça, não procurarão nunca se fazerem mal e não terão, consequentemente, nada a temer uns dos outros. A liberdade será sem perigo, porque ninguém pensará em dela abusar em prejuízo de seus semelhantes. Os inimigos da liberdade são, pois, ao mesmo tempo, o egoísmo e o orgulho, da mesma forma que são inimigos da igualdade e da fraternidade. Então, meus amigos, nós queremos um mundo melhor. A gente reclama tanto desse mundo, é muito sofrimento. Por que o mal ainda existe tanto na terra? Por que a violência aumenta a cada dia? Egoísmo, orgulho. Esse reino da fraternidade, como nos diz Kardec, só vai chegar com a nossa educação. Quando nos educarmos, quando a humanidade se educar, isso vai levar muito tempo. Porque não tem ninguém apressado. Não tem ninguém apressado. Eu vi um comentário no Facebook que me deu vontade de comentar embaixo, mas faz muito tempo que eu digo que eu não comento mais nada.
Uma pessoa dizia assim, se diz espíritas, mas não sei o que, um espírita desse, kkk. Aí me deu vontade de colocar assim, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Mas eu disse, não, deixa pra lá. Então, se nós, que nos dizemos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, ainda estamos pensando que ser espírita só dentro da casa espírita, a coisa está complicada. Para que a gente tenha esse reino pleno de paz, de harmonia e de tranquilidade que a gente está querendo. Se a gente ainda tem postura de olhar uma situação grave no Facebook e dizer que aquela pessoa merecia isso e aquilo, aí depois volta uma mensagenzinha de Chico Xavier, é um contrassenso. Então não está internalizado ainda. E a gente precisa avançar, a gente precisa ter pressa. Porque nós temos data para isso. A gente não sabe a hora que vai ser chamado. Mas também a gente não sabe quais são as nossas oportunidades futuras. Então vamos correr. Vamos prestar bem atenção à nossa liberdade. Vamos querer ter liberdade. Mas vamos, acima de tudo, pensar em responsabilidade. Vamos ser responsáveis. Porque a gente, sendo responsável, seremos livres. Como bem nos disse Emmanuel. Obrigada.